Olá pessoal, me chamo Elvis Alves, tenho 32 anos, sou morador aqui do Grande Bom Jardim e atualmente eu sou um realizador audiovisual PCD, um pesquisador e um profissional da preservação. Além de trabalhar com produção audiovisual, eu também trabalho com o processo de preservação e de busca e pesquisa sobre produções audiovisuais que aconteceram dentro aqui do Grande Bom Jardim, que é a comunidade que eu moro. A minha formação em audiovisual ela começa precisamente de forma focada em 2019, quando eu passo o curso intensivo de audiovisual aqui no CCBJ com o professor Del. E aí foi nessa experiência eu tenho formação acadêmica em publicidade, mas em 2019 eu começo a ter esse sonho que é migrar do trabalho profissional em publicidade para o audiovisual e para o cinema em específico, que sempre foi minha vontade. E aí essa primeira experiência aqui onde eu tive a oportunidade de fazer um curta-metragem na direção e na produção também, me instigou e fez enxergar que realmente esse era o caminho que eu queria seguir. E aí me fez querer expandir essa formação indo para o curso extensivo, para a formação extensiva de audiovisual aqui do CCBJ. E que para mim foi fundamental e para mim é o grande divisor de águas da minha carreira profissional no sentido de saber, depois do processo formativo, qual é o profissional de audiovisual e cinema que eu quero ser e quais são as produções que eu quero realizar e de começar a construir a minha identidade como artista. Foi uma formação muito rica. A gente passou por esse processo meio híbrido, Teve uma parte na pandemia e uma parte já presencial, quando as coisas estavam voltando. E aí, realizar o filme foi também uma experiência incrível, porque não só realizamos o filme, mas também eu tive a oportunidade de experimentar outras funções além da direção em outras produções dos colegas. Então, foi a experiência que começou a me definir como artista e que a cada produção que eu faço e a cada filme que eu vou fazer daqui pra frente tem um pouco do que eu aprendi aqui dentro da instituição e dentro do curso e da formação em audiovisual. Ai, desculpa, dona Sheila. Só hoje me entrega. O Noites, ele nasceu primeiro do módulo de roteiro aqui do curso extensivo de audiovisual. É uma história até engraçada, que a professora queria que a gente fizesse alguma história. Eu, no momento, sou muito fã de terror, mas não queria falar nada ou fazer alguma coisa com o gênero terror, porque eu acreditava que eu não tinha muito a contribuir, muito a falar sobre o gênero. E aí a professora me forçou, e aí no dia da apresentação final, que a gente tinha que apresentar a sinopse da nossa ideia, eu trabalhava e estava na pandemia, e aí eu, dentro do ônibus, eu tive que apresentar, fui o primeiro selecionado, e aí a ideia foi tão bem aceita pela galera do ônibus como pela turma. Então, mais para frente, então, a gente conseguiu desenvolver. Para além disso, eu trouxe algumas referências minhas do terror também. Eu gosto muito de filmes de terror asiático, então a gente teve bastante inspiração de filmes de terror asiático, em especial um filme que eu gosto muito que chama Cairo, ou em português Pulse, Ele é um filme de terror que tem um pouco desse clima de terror sobrenatural, que é uma coisa que a gente trouxe para o Noites. E, além disso, também teve alguns filmes que a gente viu dentro do extensivo, como Nunca é Noite no Mapa, que é um curta-metragem brasileiro muito legal, que fala um pouco sobre como é essa sensação da invasão do Estado e da repressão, da polícia. Então, foram essas misturas e um pouco também das conversas que a gente tinha dentro, que criaram essa miscelânea que fez com que o Noite surgisse esse roteiro, que foi escrito por mim e também com a participação da Celina durante a gente estava no processo do filme e no processo de pré-produção também dele. A gente deu uma revisão, reconstruiu o roteiro um pouquinho antes de começar a gravação também. Acho que o principal desafio que a gente enfrenta, eu vindo do contexto de ser um produtor periférico, foi recurso. Apesar da instituição ter dado para a gente um suporte interessante, a gente ainda não teve acesso a um recurso ideal para a produção do filme. Então, por exemplo, a gente teve acesso a alguns equipamentos que foram interessantes e que foram fundamentais, mas isso ainda foi uma deficiência. Por exemplo, a gente queria gravar, a gente tinha 4 diárias de gravação e a gente queria terminar as nossas diárias à 1h. Só que a gente não conseguiu terminar 1h porque a gente não conseguia garantir transporte para a equipe para garantir que as pessoas voltassem em segurança, porque também tem isso dentro da produção,
A gente não faz um filme sozinho, não era só eu, foi um grupo de 4 atores que a gente encontrou através de teste. Foi uma equipe de mais de 35 pessoas, entre professores, tutores, alunos e pessoas que a gente convidou para juntar. Foi a comunidade que acolheu a gente, então a gente também tinha esse respeito de saber que a gente estava gravando um filme de terror que tinha grito, que tinha barulho, que a gente não podia fazer isso muito alto. Então foi todo esse contexto que parecia um pouco caótico, mas que deu certo e que a gente conseguiu, de alguma forma, acho que com um pouco de talento, sem um pouco de modéstia, mas também com a persistência de quem é de periferia, com planejamento, né, com produção. Então a gente se adiantou bastante. Era reunião de produção todo dia, então todo dia eu sentava com o meu produtor, que foi o Rico Salles, assim, a gente sentava todo dia, tinha reunião, discutia, pensava, isso aqui não vai funcionar, quero isso, como não vai. Rifa, contribuam para as rifas dos colegas de vocês de audiovisual para garantir recursos, é uma forma muito interessante. E apoio, inclusive, de pessoas próximas que podiam ajudar vindo doar um tempo, doar um material, doar uma casa. Então, foi esse conjunto de coisas que fez a gente conseguir realizar o Noites, além também, de claro, do apoio da instituição, que foi 100% fundamental. Assim, a gente conseguiu acesso a equipamentos, apesar dessas questões que a gente falou, eles foram equipamentos que a gente conseguiu construir e utilizar eles de forma inteligente para que ajudasse e contribuísse para a história que a gente estava contando. Então, acho que, apesar de todas as dificuldades, foi muito interessante saber como é que a gente realizou ele também. Foi esse desafio criativo que fez a gente pensar e conseguir construir ele de uma forma positiva, e o filme sair do jeito que saiu, sendo bem elogiado bastante, assim. Carlos, onde é que tu tá? Olha, a gente viveu uma experiência um pouco diferente, porque esse é um lugar que a gente não estava acostumado, inclusive até o curso não falava muito isso, que é essa etapa de distribuição, que é levar o filme para festivais, para amostras, né? E para mim foi uma nova realidade, assim, foi um pouquinho assustador, porque é muito legal você ver o filme que você pensou que ele tá aqui, feito no seu bairro, pensou que é uma coisa que você pensou dentro da sua casa, e aí quando ele ganha o mundo, você vê ele refletindo para as pessoas. Para mim foi muito gratificante, primeiro. A gente teve a oportunidade no ano de 2023, o filme circular em bastante festivais aqui no Brasil. A gente passou em mais de 15 festivais, desde festivais grandes como o Cine Ceará, o Sinistro Fest, o Funcine, o Cine Fantasy, que é um festival de São Paulo, mostras e festivais focados em filmes feitos por periferia. Então, esses 2 lugares para mim foram muito legais. Foi muito interessante ver a recepção do filme, como as pessoas receberam o filme, porque eu acho que eu tinha a visão de que o Noites, ele estava num lugar um pouco diferente para as pessoas, porque ele é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é um filme que fala pouco sobre periferia. E o terror, ele não tá nos elementos que a gente trouxe de terror pro filme. Ele tá na maneira como ele demonstra um pouco de qual é a nossa realidade, qual é o nosso medo. E isso era uma coisa assim que era um grande processo para mim como criador, saber se as pessoas iam conseguir, se isso era algo que ia bater nas pessoas ou ia ser só mais um filme de terror como 50 sai em todo momento aí no mundo. E aí ver que as pessoas, ver sentar no dia da estreia que a gente teve lá no Cine Teatro São Luís, assim, as pessoas chegarem para mim e falarem, cara, me identifiquei muito, esse filme faz muito sentido para mim. Pessoas em São Paulo já falaram com a gente, assim, e os relatos que a gente recebe de como o filme reverbera, pra mim, eu acho que é mais feliz do que os mais de 8 prêmios que a gente ganhou, assim. Acho que saber que o filme, ele de fato conversa com as pessoas e que as minhas intuições e as coisas que eu vinha sentindo e as coisas que a gente conversava em sala no extensivo, elas, infelizmente, são universais, mas elas também, de alguma forma, estão sendo voz para que outras pessoas de outras comunidades também consigam se enxergar e consigam falar sobre isso. Eu sou suspeito para falar que eu amo muito a direção, porque eu acho o processo de dirigir um filme um desafio muito vulgar, porque você não tem absolutamente uma função específica, mas você tem todas elas dentro da sua atribuição, assim. Eu acho que o diretor, ele é a pessoa que eu já vi uma analogia muito interessante de que o diretor, ele é aquela pessoa que tem os pratos que fica rodando e ele é a pessoa que vai botando, assim.
Eu acho que a principal função da direção é o poder de escolha, é você ter certeza das escolhas. Isso para mim foi fundamental. Quando eu fui dirigir o Noites, eu tinha certeza do que é que eu queria. E eu tinha um filme na minha cabeça, e esse filme na minha cabeça também era compartilhado com as pessoas que estavam nas outras funções que iam colaborar para que esse filme saísse. Então, para mim, isso foi divertido. Porém, eu tenho um pé, quase dois, dentro da produção. Assim, é inevitável, eu sempre vou, quando eu percebo, eu sempre estou lá. E nesse filme em específico, eu fiz produção executiva também, eu estava lá, resolvendo demanda, porque eu sinto também que esse lugar da produção é um lugar que me atrai muito, principalmente esse lugar de pensar como garantir as coisas, como pensar. E eu preciso de estar também nesse lugar para poder eu, como diretor, conseguir entender até onde eu posso ir ou não. Inclusive, para mim, foi um desafio a todo momento ter uma outra pessoa na produção que cumpriu uma função de produção que era dizer assim, não vai rolar agora. Eu quero isso, não vai rolar. E é legal esse processo, assim, de você entender que o cinema também é um processo de negociação, que todos os departamentos conversam entre si, que você, dentro da direção, junta essa comunicação, né? Você tem uma equipe e também, ao mesmo tempo, é um processo que tem que ser divertido e, assim, o Noites foi um processo muito divertido. Uma coisa curiosa, porque quando foi gravar o Noites, eu perdi a voz. Fiquei com um problema de voz, então não conseguia, mas isso não me impediu de conversar com as pessoas, de divertir. E aí eu ficava muito feliz de como as pessoas me cuidavam, assim. Então todo dia a assistente de direção começava o dia, a assistente de produção começava o dia me dando um chá de alho para mim conseguir voltar a voz. Eu fiquei com voz ainda bem que vocês não conseguem ver os arquivos brutos do Noite, porque parece que vocês vão contar porque que aquela senhora de voz fumante tá dirigindo o filme. Mas era eu que tava com essa voz, mas foi bem divertido. Eu acho que esses dois lugares de experimentação para mim foram os que mais me atraíram na época da produção do Noite e da produção dos outros curtas também. Que depois eu fui para outros projetos de documentário em que eu fiquei exatamente nessa função. Isso e montagem também é uma coisa que já está na etapa da pós, que é uma coisa que me atrai bastante, assim, como é montar um filme, pensar, depois daquele material, se debruçar sobre ele. Cara, o primeiro, acho que eu daria 2 conselhos. O primeiro é estude bastante, consuma filmes, embarque nas oportunidades que o processo de formação que a escola dá, se você tiver no processo de formação, seja aqui no CCBJ, ou seja nos inúmeros equipamentos de cultura que tem, embarque nesse processo de verdade, assim, sabe? Aproveite todo o processo formativo, mesmo aquela aula mais chata, porque quando você menos espera, em algum momento do seu processo criativo, ela vai fazer sentido, certo? Mesmo que você morra, eu odeio falar de som. Em algum momento, se você quer dirigir o seu filme, se você quer retorizar, você precisa pensar o som. Você precisa pensar a produção, você precisa pensar a luz, você precisa pensar o processo de formação, a montagem. Então, existe todo um caminho, então se fortaleça desse conhecimento. E o segundo, não precisa pensar muito grande para começar. Conte as histórias que estão ao seu redor, sabe? Procure falar sobre as histórias e o universo que está ao seu redor. E traga um pouco da sua identidade para essas histórias, porque elas já existem e existem dentro de você. Porque é importante quando a gente vai... isso é uma coisa que para mim faz muito sentido quando eu vou pensar um projeto ou quando eu vou executar qualquer ação ou videoclipe ou documentário ou curta. Ainda não tive a oportunidade de fazer longa. O que é que esse filme contribui para o cinema nacional? Qual é a mensagem, qual é o propósito, qual é o estudo? E eu acho que seja um filme feito aqui no Bom Jardim ou uma grande produção da Globo, todos eles têm a capacidade de mudar o cinema nacional, de levar para frente e de contar essas histórias. Então, a minha sugestão é que vocês olhem para o seu redor para contar. Existem muitas histórias que estão aí. Vocês não precisam pensar, vai para fora, não. Tá? O cinema e as histórias podem ser de inúmeras formas. Vocês não precisam se limitar a contar as histórias a partir do ponto de vista que vocês já viram. Vocês podem explorar os grandes lugares que a linguagem cinematográfica pode levar. Tatuado aqui no meu braço, o futuro é DEF. Esse futuro é o agora, né? Tipo, eu quero pensar nas pessoas agora e que esse agora seja da melhor maneira possível para que os que estão vindo, que virão, eles já tenham um mundo onde eles possam pisar, dançar,
né? Sair, conversar e não ficarem excluídos ou em lugares em que o capacitismo deixa, né, as pessoas. Os preconceitos, né, excluem as pessoas.